A morte dos primogênitos e os mistérios que rodearam um dos casos mais impressionantes da história da humanidade, e não só dos hebreus na época e do povo de Israel. Você gosta de temas assim? Aproveita para curtir, compartilhar, escreve aqui se ficar alguma dúvida para que eu possa responder e bora estudar a Torá. A ligação entre os primogênitos, a morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, e a criação do mundo. A Kabbalah fala para a gente que cada uma das pragas estava conectada aos 10 ditos da criação. É sabido que quando você fala no início Deus criou o céu e a terra e que haja luz, haverá luz, ao todo foram 10 ditos. Nesses 10 ditos, a Kabbalah faz uma grande ligação com as 10 pragas. Quanto mais você vai chegando próximo da última praga, mais você vai indo do último dito, assim a Kabbalah fala, até Deus criou o céu e a terra. A morte dos primogênitos foi o auge. E a Torá fala que o primeiro dito de Hashem, Deus quando criou o céu e a terra também foi o auge. Quando Hashem entrou no Egito e sacudiu com a morte dos primogênitos, não foi através de um anjo destruidor, não foi através de um emissário, não foi através de nada. E é por isso que Hashem falou, Deus falou para Moisés, eu e não um anjo, eu e não outro, eu vou atacar o Egito. Ou seja, a presença divina passou com grande tremor e houve grande grito naquela noite, aonde morreu os primogênitos. E não havia casa que não morreu um primogênito. Outra coisa que é muito interessante, é uma pergunta, por que é dito em algumas pragas, em especial nessa Ko Amar Hashem, e assim Deus disse? O que significa do hebraico Ko Amar Hashem, e assim Deus disse? É só a palavra assim? Assim, em hebraico você pode falar kar, outras palavras. Qual é o significado? Questão número 2. Por que justo relacionado a essa praga está escrito que naquela noite os cachorros não latiram? O que a Torá quis dizer com isso? Primeiro ponto, assim Deus disse, presta atenção na numerologia. Se você pega a palavra ko, é kaf rei, numerologia 25. Quando você pega a palavra ko, por um lado, você pode botar uma letra a mais, que é N, fica Cohen. Ko com N fica Cohen. O que significa Cohen? O Cohen é o sacerdote que, através do trabalho no templo, ele pega o número 25 e ele conecta com o número 50. 50 são os 50 portões de sabedoria para o lado bom, ou os 50 portões de impureza. Que a Kabbalah diz que se o povo de Israel, hebreus ainda, ficassem mais um instante no Egito, eles não conseguiriam não conseguiram sair mais, porque ficaram presos aos 50 portões da impureza. A palavra Ko, que significa assim em numerologia 25, quando junta com N, formando Cohen, sacerdote, e significa que a força de 50 portões de sabedoria ou de impureza, eles se dividem entre o mundo superior, céu, e o mundo inferior, terra. Quando um sacerdote faz um sacrifício, faz uma reza, o incenso para Hashem, ele pega o número 25, que é o esforço físico, conecta com a espiritualidade e forma o número 50, que é a letra N final. Nun, letra N em hebraico, número 50. Por outro lado, o faraó disse algo muito bizarro. Ele falou para Moisés, se você ver mais uma vez ver o meu rosto, você vai morrer. Você não vai ver mais o meu rosto, senão você vai morrer. Ele ameaçou ele. Pergunta a Kabbalah. Quando o faraó enfrentou Moisés, dizendo, se você olhar mais uma vez o meu rosto, você vai morrer, sendo que faraó correu atrás, ele queria, na verdade, libertar todo o povo. Ele ficava indo e voltando, dizendo, liberta, não liberta, liberta, não liberta. Por que ele teve essa cara de pau? A Kabbalah fala que ele pegou o outro lado do corpo. Ele acreditava que ele era a fonte de todas as energias. Eu sou o faraó, que faço o sol existir, a lua subir, o sol descer. Ele acreditava que ele representava a letra Mem. A letra Mem, M, significa fonte. Só que naquele caso, quando você junta a letra Mem, de fonte de todas as forças, que é o que ele acreditava ser, com a palavra Ko, que significa assim Deus disse, forma a palavra Maká, praga. No caso,
a praga. Faraó acreditava que se Deus, Hashem, fizesse todos aqueles milagres, ainda mais a morte dos primogênitos, ele também teria que liberar para o mundo uma força de impureza que pudesse ser equilibrada à força da santidade. E aqui a gente está falando de coisa bem profunda. A partir do momento que existe o poder de fazer algo especial e elevado, também precisa existir no mesmo nível uma força da impureza para existir livre-arbítrio e equilíbrio. Em outras palavras, Faraó entendeu algo muito bizarro. A 10ª praga está conectado no início Deus criou o céu e a terra. A força do céu e a terra, que é totalmente acima da natureza, é Deus fazendo o milagre revelado. Por isso que Deus chegou no 10ª praga e disse: eu vou destruir o Egito, eu e não um anjo, eu e não outro. Eu. Mas Faraó sabia que a justiça divina que ele estava começando a entender precisava ser completa. Se ele iria fazer esse milagre revelado, ele também precisaria liberar mais uma força de impureza que nem o povo hebreu conhecia na época. E é por isso que, ficando equilibrado em níveis extremamente altos de santidade, se o povo hebreu não fugisse naquele momento, aquele novo nível de impureza poderia atacar de vez o povo hebreu. Um conceito grande de Kabbalah que nos faz compreender o porquê que às vezes é perigoso estudar Kabbalah. Porque uma pessoa que entra no mundo místico do judaísmo sem compreender o que está fazendo, ele abre portas novas que são de luz, de fogo. Mas esse fogo, em vez de aquecer, ele pode queimar. E a pessoa pode, no final das contas, se fazer muito mal, se machucar com algo que a princípio é totalmente sagrado. Por outro lado, está escrito que naquela noite os cães não latiram. Por que os cães não latiram? O cachorro, ele quando vê o anjo da morte chegando na cidade, ele late. Preste atenção, porque é uma bomba muito grande que eu vou falar para vocês. A Kabbalah também diz que se os cachorros latissem naquela noite, os egípcios iam dizer: Deus não é tão forte. Ele mandou anjos da morte para atacar o Egito, para matar os primogênitos. Se os cachorros latissem, eles sabiam que os cachorros tentavam afastar forças negativas, e esse é o lado muito bom do cachorro. Então Hashem falou que os cães iam se calar, para mostrar que Hashem, com a sua grandeza e sua glória e completitude, ele atacaria o Egito. Não teria anjos da morte. Cachorro algum daria esse sinal. Ele simplesmente entraria com toda a força. Mais ainda o Midrash fala que depois, na hora de ir embora, Moisés lembrou de José. Ele tinha que pegar o corpo de José. Quando está escrito ossos, só para explicar para vocês, é o corpo inteiro dele. Foi embalsamado e estava dentro do rio Nilo. Quando ele chamou e fez uma reza para flutuar a caixa embalsamada com o corpo de José e Yosef, está escrito no Midrash, o livro de explicações mais profundas, que 2 cachorros vieram na frente dele e começaram a latir. O Midrash diz que Moisés olhou para os cachorros e falou: cachorro latindo? Hashem disse que os cachorros não iam latir, e todos ficaram calados. Certamente esses cachorros são feitos por magia, por feitiçaria, porque os egípcios tinham a cara de pau de entender que se a santidade chegasse num nível tão alto como chegou, a impureza também ia subir de nível. Isso significa, pessoal, que cada teste que a gente vence nesse mundo, a gente não tem que se sentir cara de pau, soberbo e dizer: bora, cadê o próximo? Porque a gente tem que compreender que quanto mais profundo a gente chega em espiritualidade, mais responsabilidade de testes grandes aparecem. O intuito da morte dos primogênitos é entender que a partir do momento que Hashem entra e faz o que faz no Egito, imediatamente a gente se liberta. Se depois da 10ª praga a gente se libertou, isso também significa que cada momento da nossa vida, que através da nossa fé completa, quando a gente gera uma morte dos primogênitos do mal, é Hashem que vai entrar com a sua glória e a sua grandeza, sem necessidade de enviados. Isso significa que toda vez que a gente grita para Hashem, que a gente age com humildade, que a gente sabe que por mais que a gente deve fazer o esforço, na verdade, a gente vai lançar nossa fé sobre Hashem, é Hashem que entra em jogo. E meu amigo, quando Hashem entra em jogo, não tem para ninguém, não tem esforço contrário que possa cancelar essa força. Que isso sirva para a gente de uma grande injeção, de motivação, de confiança em Hashem, em fé. Que quando a gente coloca Hashem no cenário, Hashem é o cenário e Ele é o herói que salva o cenário,
e ele, no final das contas, só traz benefícios para todos nós. Se gostou dessa aula, aproveita para curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site torarcomvocê.com, clube de assinatura, para você aproveitar e conhecer nossos planos mensais de cursos. Vai torar tudo de bom e até a próxima!